Olá pessoal, uma vez mais estamos aqui no nosso canal Aprendendo com a Aprendiz. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, chamado autoridade espiritual. Como toda boa professora, antes de iniciarmos um assunto, é bem importante entendermos a definição do tema sobre o qual nós vamos falar. Então, eu fui checar no dicionário o significado, a definição da palavra autoridade. E eu queria passar para vocês. Então, eu encontrei como direito ou poder de se fazer obedecer, supremacia de uma vontade sobre outra ou outras, domínio, mando, competência. Então, esse não é um dicionário bíblico, ok? E nós vamos voltar para essas definições enquanto nós estivermos falando sobre esse assunto hoje, ok? Na Bíblia, na minha opinião, o texto bíblico que retrata melhor a definição de autoridade está em Lucas. Aliás, esse texto é sobre o centurião, cujo servo estava enfermo, quase morrendo. Nós podemos encontrar essa passagem em Lucas 7 e Mateus 8, mas nós vamos ler Lucas 7. Tá? Então, se você está aí anotando, aliás, nós temos vários versículos para hoje. Eu queria te encorajar a anotar e até para você checá-los depois, ok? Então, vamos lá. Lucas 7, versículos de 1 a 8. Lucas 7, versículos de 1 a 8. Então, novamente é sobre o centurião, e o servo dele estava muito doente. Então, nessa passagem de Lucas, ele não vai ao encontro de Jesus, ele envia outros servos. Então, o versículo 2 diz assim: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Aí depois a palavra diz que ele, quando ouviu falar de Jesus, ele enviou um servo para pedir ajuda para Jesus. Então, Jesus estava indo até a sua casa. E aí no versículo 6 diz assim: Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Versículo 7. Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra. Anota essa frase. Diga uma palavra e o meu servo será curado. Agora o versículo 8, na minha opinião, é quando a definição de autoridade é apresentada. Versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Isso é autoridade, ou seja, o comando foi dado, e o que foi mandado fazer vai acontecer. Que é bem o que nós vimos na nossa definição, não é verdade? Direito ou poder de se fazer obedecer. Supremacia de uma vontade sobre outra ou outras. Então, a verdadeira autoridade, ela não é gritada, né? Porque se a pessoa precisa gritar para dizer sou autoridade nesse lugar, sinto dizer que essa pessoa não é autoridade de nada. Se eu precisar fazer isso, então eu também não tenho autoridade nenhuma. Então, esse centurião entendeu perfeitamente o que autoridade significava. E Jesus continua no versículo 9. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Porque realmente ele entendeu, né? Então, eu fiquei pensando sobre essa questão de mandar, né? Mandar e acontecer,
ou dizer não vai acontecer e não acontece. Aí eu me lembrei de duas passagens bíblicas quando Deus criou o mundo e quando Deus deu a ordem para que a areia fosse o limite da água. E ali Deus usou a sua autoridade. Vamos checar juntos? Se vocês quiserem anotar, está em Provérbios 8, 29 e Jeremias 5, 22. Então vamos ver primeiro Provérbios 8, 29. Provérbios 8, 29 diz assim. Vamos começar um pouquinho antes. Provérbios 8, 27. Aliás, quem está falando aqui é a sabedoria. Então, a sabedoria diz, eu estava lá, quando ele, Deus, preparando os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Versículo 28. Estava lá quando ele, Deus, firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Versículo 29. Quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Incrível. E aí, em Jeremias 5, 22, nós vamos ver que fala sobre o mesmo assunto e está mais claro ainda, tá? Então, é Jeremias 5, 22. Aqui é Deus falando. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu quem pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei do que tem acontecido no mundo. Os maremotos, tsunamis, coisas terríveis, vindo do mar, né? E a água indo sobre a areia, sobre as casas, sobre as avenidas, as ruas, ali na praia. Eu creio que isso é algo à parte, né? Diante do pecado, diante do que o homem infelizmente tem feito com a natureza e também sobre o fim dos tempos. Então vamos colocar isso como um capítulo à parte, ok? Nós estamos falando aqui do natural, e o natural é a areia é o limite. Nós vamos na praia, não é assim? A areia é o limite e a água, ela chega até um pouquinho, né? E ela volta. Então, nós estamos falando do natural, do que Deus havia estabelecido desde o princípio, ok? Então, isso é a autoridade. Deus falou na criação e está até hoje. E vocês viram aqui o que diz? Limite perpétuo. Isso significa eterno. Então, quando Deus fala, vai acontecer. E quando Deus fala, isso não vai acontecer, então não vai acontecer mesmo, né? Então, vamos continuar. Aí, pensando ainda sobre autoridade, quem é o nosso maior exemplo de autoridade, que demonstrou autoridade? O nosso Senhor Jesus, claro, né? E aí, então, eu fiquei perguntando, né? Por que ele é o maior exemplo de autoridade? Aí você pode falar assim, ele é Deus, né? Então, nós precisamos nos lembrar de algo aqui muito importante. Jesus, enquanto estava aqui na Terra, ele era 100% Deus, claro, mas 100% homem. E a palavra diz que ele aprendeu como homem. Ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele cresceu, aprendeu. Então, nós estamos agora checando Jesus homem. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos sempre pensar, mas Jesus, como Deus que ele é, então claro que ele venceu todas as coisas. Claro, mas ele venceu como homem também. E ele nos ensina como fazer o mesmo, ok? Então, tudo que Jesus fez ia para a eternidade.
Nada do que Jesus fez era para o agora, para terminar agora. Então, só por isso ele já seria o nosso maior exemplo. Em Mateus 28, 18, nós não vamos ler, porque é uma passagem muito conhecida, mas você pode anotar. Mateus 28, 18, que é o que nós conhecemos como a grande comissão. Então, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e batizando, ensinando isso e aquilo. Mas no começo, Jesus diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada como homem, naquele momento. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao perdão dos nossos pecados. Mas ele morreu como homem. E nós vamos checar isso juntos, né? E aí é interessante que Jesus, quando estava diante de Pilatos, Pilatos fez várias perguntas para Jesus. Quem é você? De onde você veio? Né? E ali de novo entra esse assunto sobre autoridade. Vamos checar? João 19. João 19, você pode anotar também, tá? Se você quiser. João 19, dos versículos 11... Não, desculpa, dos versículos 8 a 11, só a parte A, tá? João 19, dos versículos 8 a 11, a parte A. Também essa passagem é muito conhecida, né? Então vamos começar no versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu. Prestem atenção agora, tá? No versículo 10. Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Versículo 11, Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Gente, aqui tem um ensinamento, um princípio que nós temos que aprender. A autoridade, ela não é nossa, ela é de Deus. E Deus decide compartilhar porções da sua autoridade nas nossas vidas, mas com uma função, para que o corpo de Cristo seja fortalecido e também para que nós sejamos preparados para ir para o céu. Não tem outra opção. Por que eu tenho autoridade? Agora eu vou mandar. Não. E junto com a autoridade vem a responsabilidade. Eu tenho medo, porque as coisas que eu aprendo, que Deus me ensina, que eu tenho ensinado a outras pessoas, Deus vai requerer de mim. Porque vocês já ouviram aquele ditado que diz, eu não consigo ouvir as suas palavras porque o seu comportamento grita? É bem isso. A pessoa que tem uma função, está em uma posição de autoridade dentro da igreja ou de qualquer lugar, se ela, como eu já falei antes, se ela precisar gritar, ela não tem autoridade. E aí, falando da autoridade espiritual dentro da igreja, Efésios 4 fala sobre os chamados dons ministeriais, que a palavra diz que a uns é conferido o dom do apóstolo, o outro é o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Mas a finalidade é o crescimento do corpo de Cristo. Então não é nosso. Nós não podemos fazer o que nós queremos na posição em que nós estamos. Deus vai requerer de cada um de nós. Porque com essa função nós temos que abençoar, nós temos que levantar aquele que está caído, nós temos que amparar, nós temos que consolar,
Essa é a verdadeira autoridade espiritual. É aquela porção de autoridade que Deus coloca sobre nós. E Ele diz, eu estou colocando essa porção sobre você, mas para uma função específica. Não a use de forma errada. Eu vou requerer de você. Então temos que tomar cuidado, temos que checar nossa vida sempre. Senhor, como que eu estou diante de Ti? O que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, eu tenho sido um bom mordomo, porque nós somos mordomos dessa autoridade, gente. Ela não é nossa. E aí vem uma pergunta. Quem tem autoridade espiritual? Eu fui me perguntando. Quem tem autoridade espiritual? Mas antes de responder, né, vou fazer um pouco de suspense. Vamos voltar para Jesus, né, porque ele é o nosso maior exemplo. E vamos ver como Jesus foi, como homem, enquanto ele esteve aqui na Terra. No Evangelho de João, aliás, o Evangelho de João é um evangelho lindo. Para mim é como uma carta de amor entre Jesus e o Pai. E em todo momento ele nos ensina e nos leva ao Pai. Ele nos ensina o caminho ao Pai, que é Ele mesmo, não é verdade? Então vamos checar João, capítulo 12. Nós vamos aprender algo incrível aqui. João capítulo 12, versículos 49 a 50. São os dois últimos versículos. João 12, 49 a 50. E se você está anotando, você pode anotar João 14, 31, que vai ser o próximo. E mais um, João 17, 26, tá? Então vamos começar com João 12, 49 a 50. Então aqui Jesus estava falando com seus discípulos. Então ele diz assim, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então Jesus não falava o que ele queria. Ele falava o que o Pai o mandava falar. Então nós temos que aprender com isso. Depois, João 14, 31, Jesus ainda falando aos seus discípulos, João 14, 31, diz assim, no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Uau! Nós poderíamos colocar o nosso nome aqui, não é verdade? No entanto, eu, Lilian, você pode colocar o seu nome. Faço tudo, para que o mundo saiba que eu, Lilian, amo o Pai. E que eu, Lilian, faço como o Pai me ordenou. Vamos pensar nisso. Vamos continuar pensando nisso. João 17, 26. Aqui Jesus está falando com o Pai. Porque o capítulo 17 de João, nós sabemos, é a oração sacerdotal. Quando Jesus estava orando por nós, né, ao Pai. Então, no versículo 26, ele diz ao Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus veio para isso. Para restaurar o caminho ao Pai. O que eu aprendo aqui? Primeiro, que eu não posso fazer o que eu quero da minha vida. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, se eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, o meu Senhor, o meu Salvador, eu entreguei os meus direitos e o meu livre-arbítrio. Então eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que perguntar para Ele. Então, o que eu aprendo aqui é que existe uma palavra muito importante. Submissão. Submissão. Jesus era submisso ao Pai. Somos submissos ao Pai? Eu vou deixar essa perguntinha aí para nós. Ok? Se nós continuarmos em Mateus 6:10,
Nós não vamos abrir, você pode anotar, Mateus 6,10 é a oração do Pai Nosso, muito conhecida. Então, seria a parte que diz Jesus orando ao Pai. E ele dizendo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Naquele momento, Jesus estava falando, não importa o que eu quero, eu vou fazer o que o Senhor quiser. E submissão, novamente. E aí, em Mateus 26, nós podemos ir até lá, também uma passagem muito conhecida, quando Jesus estava no Getsêmani. Mateus 26, de 39 a 44. Mateus 26, de 39 a 44. Mas podemos começar no versículo 38. Não vamos ler tudo, ok? Somente alguns pedaços. Então, Mateus 26, 38, Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Esse é o Jesus homem. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia que ele passaria por uma dor excruciante, muito além dos seus limites. Então, por 3 vezes, ele pede ao Pai. Vamos ver no versículo 39. Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Submissão. No versículo 42, pela segunda vez ele orou, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ali era Jesus homem falando, porque ele sabia da dor que o esperava. Pessoal, é tudo bem falar para Deus, Deus, tá doendo, né? Eu não quero passar por isso. Essa situação está indo longe demais. Mas, sobretudo, Pai, eu quero a vontade do Senhor. Submissão, relacionamento com Deus. Só quem tem relacionamento com Deus consegue falar isso. Mesmo no sofrimento. E não é fácil. Mas Deus se utiliza do sofrimento para nos trazer mais próximos dele. E também para desenvolver a submissão. Ok? Vamos continuar? Desculpa. Mateus 7, 29. Podem anotar, não vamos abrir. Mateus 7, 29. Jesus sempre estava ensinando. É interessante observar que sempre que você quando você começa a ler, né, nos evangelhos, que Jesus estava indo para algum lugar e falava assim, Jesus estava ensinando. Depois vinha curando, expulsando demônios, mas a primeira coisa era o ensino. E esse versículo, Mateus 7, 29, diz assim, Jesus ensinava como quem tem autoridade. Eu fico imaginando as pessoas que o ouviam fazendo comparações diante de outros chamados mestres e Jesus. E eles o estavam comparando, certo? Então eles ouviam os outros e falavam, essa pessoa blá, 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 fala, mas não vive. Agora Jesus vive, porque Jesus ensinava pelo exemplo. Esse é o bom líder. E, de novo, todos os ensinamentos de Jesus levavam para a eternidade, certo? Então, isso é autoridade espiritual. Eu esqueci de uma coisa importante. Nós, em Cristo, precisamos entender uma coisa. Que se nós estamos em Cristo, tudo é espiritual. Nós não podemos separar atividades. Por exemplo, vou jogar futebol. Mas essa atividade não é espiritual. A partir do momento que a sua mente lhe diz isso, você se desliga, do seu comportamento cristão e aí dá margem a qualquer coisa. Então, tudo bem,
de eu falar um palavrão, tudo bem de eu chutar a canela do outro, tudo bem se eu, né, dar uma rasteira, porque essa atividade não é espiritual. É sim. E Deus está olhando. E a sua autoridade como cristão será questionada pela sua atitude no campo. Eu sei que não é fácil, porque tem muita gente que vem mesmo para machucar. Eu sei disso. Mas nós temos que pensar nisso. E não é só no campo de futebol, não. É na escola. Ah, todo mundo cola, por que eu não vou colar? Ah, essa atividade não é espiritual, porque eu não estou na igreja. Engano seu. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Então, tudo que nós fazemos é espiritual. Então, como nós estávamos vendo, a pessoa que tem autoridade espiritual, primeiro, é uma pessoa submissa. A pessoa que não se coloca debaixo de autoridade, primeiro que ela perde a bênção em tudo que ela faz, né? Tem um livro antigo chamado Autoridade Espiritual, o autor é Watchman Nee. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte mostra como a pessoa precisa ser submissa, como a pessoa obedece. E a segunda parte mostra a pessoa como uma autoridade. E ele diz que a pessoa só será uma autoridade, uma pessoa abençoada como um líder se a pessoa sabe obedecer. Então eu me lembro há anos atrás, muitos anos atrás, eu coordenava escolas de inglês e eu me lembro que nós tínhamos uma salinha onde os alunos iam para estudar, né? Então a sala era chamada Resource Center. E naquela sala eu sempre colocava alunos, os melhores, para serem responsáveis, né? Em alguns períodos, né? Então outros alunos iriam até lá para estudarem e esses alunos que se destacavam, né? Estavam ali para auxiliá-los. E eu sempre falei para eles, no período em que você estiver aqui, você é o responsável, a responsável. E então, quando eu precisava de algum material de lá, né? Eu entrava na sala. Eu não abria o armário onde os dicionários estavam, por exemplo, porque eu aprendi naquele livro que onde eu entrasse eu tinha que procurar a pessoa que estava sendo responsável por aquele lugar e eu me colocava embaixo daquela pessoa, submissa. Então, naquele momento, eu ainda era a coordenadora da escola, mas naquele momento aquele aluno, aquela aluna era a responsável por aquele plantão. Então eu me colocava debaixo deles. Então eu chegava e pedia, eu posso usar um dicionário? Posso pegar um dicionário? E eles sempre me respondiam, claro, Lilian, você não precisa pedir. Eu falava, preciso sim, porque você é a pessoa responsável aqui agora, não eu. E naquele momento eu estava ensinando também. Porque, queridos, nós ensinamos em todo momento, coisas boas e coisas más. No nosso falar, na nossa atitude. Então eu tentava mostrar para eles o que significava autoridade e responsabilidade. Né? Porque era a lição que eu tinha aprendido. Né? Então você vai em qualquer lugar público, né, que tenha pessoas responsáveis ali. Uma biblioteca. Você não vai pegar um livro e levar para casa. Você tem que passar pela pessoa responsável, você vai perguntar como que eu faço, quanto tempo que eu posso ter esse livro. E por quê? Isso é entender o princípio de autoridade. Então, o que temos aprendido? Que a pessoa que tem autoridade espiritual é a pessoa que é submissa ao Senhor. E segundo, a pessoa que é obediente, que as duas andam juntas, né? Submissão e obediência. A pessoa pode estar em uma função de autoridade dentro da igreja, mas se ela não é submissa a Deus, não é submissa à sua liderança, essa pessoa será uma péssima autoridade. E essa pessoa vai ter que
falar com Deus sobre isso depois. Então, a autoridade espiritual, primeira coisa, ela não é nossa, é de Deus. Então, nós não podemos fazer o que nós queremos dentro da função em que nós estamos. E também para aqueles que estão pensando, mas Lília, você ainda não falou sobre autoridades nas regiões celestiais, contra demônios e coisa e tal, né? Porque quando se fala em autoridade espiritual, muita gente pensa sobre isso. Então eu quero falar sobre isso sim. Então vamos para Atos 19, versículos 13 a 16. Atos 19, de 13 a 16. Essa é uma passagem muito forte, eu acho. O apóstolo Paulo, Deus o usava de muitas maneiras, né? Ele ensinava, ele orava pelas pessoas, elas eram curadas e expulsava demônios. Deus realmente usava o apóstolo Paulo de uma maneira incrível. O que aconteceu aqui é que algumas pessoas viram o apóstolo Paulo sendo usado por Deus. E essas pessoas falaram, poxa, ele tem poder, eu quero esse poder. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 13, Atos 19. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, prestem atenção, ok? Ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem Paulo é. Mas vocês, quem são? Versículo 16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Gente, presta atenção nisso. Primeiro que ele fala assim, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Eles nem conheciam Jesus. Olha bem, nem conheciam Jesus. Aí depois, o espírito maligno diz, conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Então a pessoa que tem autoridade espiritual é a pessoa que é conhecida nas regiões celestiais, sim. Sim. O inimigo sabe quem nós somos. Se nós somos de Cristo, se nós somos submissos a Deus, submissos à palavra, se nós estamos sempre nos limpando, indo para o Senhor, nos arrependendo. Os inimigos, os demônios sabem quem nós somos. Isso é importante. Muita gente não crê nisso, mas é real. E aí, diante dessa parte espiritual, vamos colocar aqui aspas, né? Porque nós vemos que tudo é espiritual, existe o pecado. Tem gente querendo expulsar demônio, mas não consegue vencer um pecado. E para vencer pecado, gente, é algo sobrenatural. Nós temos que ir para Deus. É uma constância. Constantemente o inimigo vai tentar contra as nossas vidas, para que nós pequemos, para que nós saiamos da presença de Deus. Constantemente. Então, constantemente nós temos que ir para o Pai. Porque senão nós perdemos a nossa autoridade em oração. Você vai repreender alguma coisa, um pensamento errado, algo que você sabe que Deus não quer que você tenha, você não tem autoridade sobre isso. Isso é autoridade espiritual. Mas você tem que ser submisso. Temos que ser submissos ao Senhor. Obedientes ao Senhor. Então, quem tem autoridade espiritual é a pessoa que é submissa a Deus, obediente a Deus. As autoridades instituídas também. Isso é muito importante. E também é a pessoa que é conhecida nas regiões celestiais, mas sabendo quem nós somos em Cristo. É aí que está a questão. Sei quem Jesus é, conheço Paulo, eu não sei quem é você.
Somos conhecidos nas regiões celestiais pela nossa posição em Cristo? Essa é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos, né? E só para nós encerrarmos, Tiago 4,7, que é um versículo super conhecido, que vai nos respaldar nessa parte que eu estou falando sobre autoridade, sobre demônios, sobre o pecado, né? Então, Tiago 4,7 é o último versículo, muito conhecido, que diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tem gente querendo expulsar demônio, mas não se sujeita a Deus. Cuidado. Né? Então, a autoridade espiritual só vem pela sujeição a Deus. E no entendimento de que essa autoridade não é nossa, é de Deus. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi o quão vasto o assunto é, a autoridade espiritual. E eu perguntei para Deus: Senhor, para que lado o Senhor quer que eu vá? E o Senhor falou muito claro: eu quero que você fale sobre submissão e obediência. Porque as pessoas estão utilizando as posições de autoridade para fazer o que elas querem. E eu não estou nisso. Eu quero obediência, eu quero submissão. Eu quero que as pessoas parem de fazer o que elas querem e elas venham para mim. Porque a autoridade é minha. Sou eu que decido. Pessoal, como igreja de Cristo, nós temos que estar muito atentos a isso. A nossa função é edificar o corpo de Cristo. Por isso que Deus nos dá autoridade. Mas primeiramente nós temos que ter autoridade sobre o pecado. Nós temos que nos avaliar constantemente, nós temos que pedir para Deus constantemente, olhar o nosso coração como Davi fez. Senhor, checa meu coração, vê se tem alguma coisa aqui, né, que não te honra, que não te agrada, traz à tona. Essa é uma oração perigosa, mas é uma oração que traz cura para todos nós. Vamos orar juntos, vamos pedir para o Senhor nos ajudar a sermos fiéis à palavra, fiéis ao nosso relacionamento com Ele, ao chamado de sermos filhos e filhas, né? E de tudo que fizermos, possamos entender que é espiritual, que as pessoas estão olhando para a gente e elas querem ver o que nós temos, quem nós somos. E aí, quando nós falarmos alguma coisa, as pessoas vão entender, vão ouvir aquilo e vão falar: puxa, essa pessoa tem autoridade, uma autoridade diferente. E elas chegarão para a gente e elas vão perguntar: o que você tem de diferente? Aí você vai poder falar: eu sou submisso a um Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E aí você pode compartilhar o seu testemunho. Eu espero que essa palavra possa nos abençoar. Eu queria continuar encorajando vocês a lerem os versículos de novo, orarem, pedirem para Deus estarem trazendo mais revelação sobre o que Ele tem para cada um de vocês. Vamos orar? Pai, obrigada por esse tempo aqui na Tua presença com os meus irmãos. Eu peço que o Senhor continue a trazer revelação aos nossos corações sobre esse assunto, autoridade espiritual, e que o Senhor nos ensine, nos oriente e nos ajude a entender, Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Não é uma função, mas é um relacionamento com o Senhor, e que muitas pessoas possam Te conhecer através das nossas palavras, das nossas atitudes, e que o nome do Senhor seja glorificado em todo momento na nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.